Você clicou neste vídeo porque algo dentro de você sussurrou que existe mais do que as 7 leis do Kybalion que você conhece. Não foi coincidência. Não foi acaso. Foi o eco de uma verdade ancestral que bate no seu peito há anos, décadas talvez. Uma inquietação que cresce cada vez que você termina de ler um livro espiritual e sente que ainda falta algo fundamental. A Lei Zero, o princípio proibido que antecede todas as outras leis herméticas, está chamando você neste exato momento, através destas palavras, através desta frequência que vibra além do que seus olhos conseguem ver. Durante mais de um século, milhões de pessoas estudaram o Kybalion como se fosse a palavra final da sabedoria hermética, decorando as 7 leis universais, repetindo os axiomas, praticando os ensinamentos. Mas há algo que nunca foi dito, algo que foi propositalmente omitido dos textos públicos. Os mestres antigos sabiam que existia um princípio anterior, uma lei que rege todas as outras, um código primordial que determina como o universo realmente funciona. Eles a chamavam em murmúrios de a Lei Zero. Zero porque vem antes de tudo, porque é o vazio fértil de onde todas as manifestações nascem. Esta não é mais uma aula sobre hermetismo, este é um despertar, um reconhecimento, um momento em que você vai perceber que tudo o que acreditava saber sobre as leis universais era apenas a superfície de um oceano insondável. A Lei Zero não pode ser aprendida como se aprende matemática ou história. Ela não pode ser decorada ou aplicada mecanicamente. Ela precisa ser reconhecida, sentida, vivida no silêncio da sua própria consciência, no espaço que existe entre seus pensamentos, na pausa que acontece entre uma respiração e outra. O que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você enxerga não apenas o Kybalion, mas toda a sua jornada espiritual. Porque a Lei Zero não é mais uma ferramenta para manifestar desejos ou atrair abundância. Ela é o estado de ser que antecede qualquer desejo, qualquer manifestação, qualquer necessidade. É o ponto de origem da sua própria existência, o lugar onde você já está completo antes mesmo de começar a buscar. E quando você finalmente a reconhece, todas as outras leis se revelam como reflexos posteriores, como ondas nascendo da quietude absoluta de um lago profundo. Nos corredores silenciosos das escolas de mistérios do Antigo Egito, onde apenas os iniciados mais preparados podiam caminhar, existia um ensinamento que nunca foi escrito. Não porque fosse perigoso, mas porque não podia ser capturado em palavras. Os hierofantes sussurravam sobre um princípio que existia antes da primeira palavra ser pronunciada, antes da primeira lei ser formulada, antes da primeira dualidade ser criada. Era o segredo por trás de todos os segredos, a chave que abria todas as portas, mas que só podia ser transmitida no silêncio absoluto, de consciência para consciência. Quando os textos herméticos foram finalmente compilados e o Kybalion foi apresentado ao mundo moderno, os escribas fizeram uma escolha deliberada. Eles revelaram as 7 leis que a mente humana podia compreender, mas omitiram o princípio fundamental que as origina. Não por malícia, mas por compaixão. Sabiam que a humanidade ainda não estava pronta para receber diretamente aquilo que dissolve todas as perguntas antes mesmo delas serem formuladas. A Lei Zero era o conhecimento para os que já tinham transcendido a necessidade de conhecer, o ensinamento para aqueles que já tinham se libertado da sede de ensinamentos. Nos manuscritos perdidos de Alexandria, nos papiros queimados da biblioteca, nos textos que nunca saíram das câmaras secretas dos templos, existem referências veladas a este princípio sem nome. Os alquimistas medievais o chamavam de prima matéria, a matéria primeira, o substrato original de onde tudo emerge. Os místicos sufis se referiam a ele como fana, o aniquilamento que precede a unidade. Os sábios vedantinos o conheciam como Nirguna Brahman, o absoluto sem atributos, mas todos sabiam que qualquer nome que dessem seria uma traição, porque a Lei Zero existe antes dos nomes, antes dos conceitos, antes da própria linguagem. Esta informação foi guardada porque ela muda tudo. Não é mais uma técnica para melhorar sua vida, mas um método para acelerar sua evolução espiritual. É o reconhecimento de que você nunca precisou evoluir, nunca precisou melhorar, nunca precisou se tornar algo diferente do que já é.
A lei zero é a percepção de que você já está no lugar que sempre buscou alcançar, já possui aquilo que sempre tentou conquistar, já é aquilo que sempre sonhou se tornar, e quando essa percepção desperta, todas as outras leis se revelam como jogos da consciência, como danças da existência, como expressões lúdicas da completude original. Thoth, o escriba dos deuses, o guardião da sabedoria, o senhor das palavras que criam e destroem mundos, sussurra através dos milênios, para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ele não é apenas uma figura mitológica do panteão egípcio. É o arquétipo da consciência que transcende tempo e espaço, que conhece o que existia antes da criação e o que permanecerá após a dissolução. Thoth é aquele que viu nascer as primeiras leis que regem o universo, mas também aquele que conhece o silêncio que antecede qualquer lei, o vazio fértil de onde todas as manifestações emergem como sonhos na mente do Eterno. Quando os antigos escribas registraram os ensinamentos herméticos, eles fizeram isso sob a orientação invisível de Thoth. Cada palavra do Kybalion foi pesada, cada frase foi medida, cada conceito foi filtrado através da sabedoria daquele que conhece tanto o visível quanto o invisível. Mas Thoth também sabia que a verdade mais profunda não podia ser escrita, não podia ser ensinada diretamente, não podia ser transmitida através de livros ou discursos. A lei zero vivia no espaço entre as palavras, na pausa entre os pensamentos, no silêncio que abraça todos os sons. Por isso, Thoth esperou. Esperou que chegasse o momento em que alguns poucos estariam prontos para ouvir aquilo que nunca foi dito, para ver aquilo que nunca foi mostrado, para conhecer aquilo que nunca foi ensinado. Ele plantou sementes nos textos antigos, deixou pistas nos símbolos sagrados, escondeu mapas nos mitos e lendas. E agora, neste momento em que você está assistindo a este vídeo, Thoth está presente, não como uma entidade externa, mas como a própria sabedoria que desperta dentro de você, como a inteligência primordial que sempre esteve aí, esperando ser reconhecida. Thoth é o mestre que não ensina, o guia que não conduz, o professor que não professa. Ele é a presença silenciosa que permite que você descubra por si mesmo aquilo que sempre soube, que sempre foi, que sempre estará. E quando você finalmente reconhece a Lei Zero, você percebe que Thoth nunca foi separado de você. Ele é a sua própria consciência quando ela retorna ao seu estado original, quando ela se lembra de si mesma antes de se perder nos labirintos da manifestação. Se você sente que estas palavras estão ressoando com algo profundo dentro de você, se você percebe que não chegou até aqui por acaso, faça parte desta comunidade de buscadores que estão prontos para ir além das aparências. Inscreva-se no canal agora mesmo e deixe um comentário com a frase: Thoth desperta em mim a Lei Zero. Porque quando você escreve essas palavras, você não está apenas comentando, você está declarando ao universo que está pronto para receber aquilo que sempre foi seu por direito divino. A humanidade cometeu um erro fundamental que se perpetua há milênios, um equívoco tão básico que passou despercebido pela maior parte dos buscadores espirituais. Esse erro é acreditar que as leis universais são ferramentas para conseguir algo, métodos para alcançar um estado diferente, técnicas para se tornar alguém melhor. Milhões de pessoas estudam o Kybalion como se fosse um manual de instruções para a vida. Decoram as 7 leis como se fossem fórmulas mágicas. Aplicam os princípios herméticos como se fossem receitas para a felicidade. Mas ao fazer isso, elas se afastam cada vez mais daquilo que realmente buscam. O grande erro é não perceber que você já está vivendo todas as leis universais o tempo todo, que elas não são algo que você precisa aprender ou aplicar, mas algo que você já é. Você não precisa estudar a lei da vibração. Você é vibração. Você não precisa entender a lei da correspondência. Você é a correspondência entre o micro e o macro. Você não precisa praticar a lei do mentalismo. Você é mente universal se expressando através de uma forma individual. O erro é buscar fora de si mesmo aquilo que só pode ser reconhecido dentro. É tentar alcançar através do esforço aquilo que só pode ser recebido através da rendição. Essa confusão criou uma espiritualidade baseada na carência, na busca constante, na sensação de que algo está faltando. As pessoas correm de um ensinamento para outro, de um mestre para outro, de uma técnica para outra, sempre esperando encontrar a chave que vai finalmente abrir a porta da realização. Mas a porta nunca esteve fechada. A chave nunca esteve escondida. O que elas buscam nunca esteve ausente. O erro
É procurar como se tivesse perdido algo, buscar como se estivesse separado da fonte, estudar como se a verdade fosse um objeto externo que precisa ser adquirido. A Lei Zero revela que este erro não é um problema, é parte do jogo. É a forma como a consciência brinca de se esconder de si mesma, como a unidade se fragmenta em múltiplas perspectivas, como o absoluto se manifesta através da relatividade. Quando você reconhece que o próprio erro é perfeito, que a própria busca é sagrada, que a própria confusão é divina, algo se relaxa dentro de você. Você para de lutar contra a sua humanidade e começa a abraçá-la como uma expressão única e irrepetível da totalidade. E nesse abraço, nessa aceitação, nessa rendição, a Lei Zero se revela naturalmente, não como mais um conceito para ser compreendido, mas como a própria realidade que você sempre foi. Existe um momento na jornada de todo buscador sincero em que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam de uma forma completamente inesperada. Não é um momento de grandes revelações ou experiências extraordinárias. É um momento de simplicidade absoluta, quando você percebe que aquilo que sempre buscou nunca esteve escondido, nunca esteve distante, nunca esteve ausente. A Lei Zero é esse momento eternamente presente, essa percepção que está sempre disponível, mas que a mente ocupada demais para perceber o óbvio raramente reconhece. A revelação mais profunda do Kybalion não está escrita em suas páginas. Está no silêncio que existe entre as palavras, no espaço que separa uma ideia da outra, na pausa que acontece quando você termina de ler uma frase e antes de começar a próxima. A Lei Zero é esse espaço. É a consciência nua e crua, sem conteúdo, sem forma, sem direção. É o que você é quando não está pensando em quem você é, quando não está tentando se tornar algo diferente, quando não está buscando nada além daquilo que já está presente. Os antigos mestres sabiam que a verdade mais profunda não pode ser ensinada porque ela não é um conhecimento, é um reconhecimento. Não é algo que você adquire, é algo que você é. Não é uma experiência que você tem, é a experiência que você é. A Lei Zero é o estado de ser que antecede qualquer estado, a consciência que observa todas as experiências sem ser tocada por nenhuma delas. A presença que está sempre aí, imperturbável, silenciosa, completa. Esta revelação é tão simples que a mente complexa a rejeita. É tão óbvia que o intelecto sofisticado a ignora. É tão presente que a consciência agitada não a percebe. Mas quando você para de procurar, quando você para de analisar, quando você para de tentar entender, algo se revela. Não é dramático, não é espetacular. É como acordar de um sonho em que você estava procurando desesperadamente por algo que estava o tempo todo nas suas mãos. A Lei Zero é esse despertar simples, essa percepção óbvia, esse reconhecimento natural de que você nunca foi separado daquilo que sempre buscou. A física quântica moderna descobriu algo que os antigos mestres herméticos sempre souberam. A realidade, tal como a percebemos, é uma ilusão criada pela consciência observadora. Quando os cientistas mergulharam nas profundezas da matéria, esperando encontrar partículas sólidas e leis fixas, encontraram algo completamente diferente. Encontraram um oceano de possibilidades, um campo de potencialidades que só se manifesta quando é observado. Encontraram o que os hermetistas chamavam de prima matéria, a substância primordial que precede todas as formas. O princípio da incerteza de Heisenberg revelou que não podemos conhecer simultaneamente a posição e o momento de uma partícula. Mas os antigos já sabiam disso de uma forma muito mais profunda. Eles entendiam que a própria natureza da realidade é incerta, fluida, constantemente se criando e se recriando através da dança entre consciência e manifestação. A Lei Zero é essa incerteza fundamental, essa fluidez original, essa impossibilidade de fixar a realidade em conceitos rígidos ou fórmulas definitivas. A neurociência descobriu que o cérebro não é um receptor passivo da realidade, mas um criador ativo da experiência. Cada segundo, seu cérebro filtra bilhões de estímulos e constrói uma versão coerente da realidade baseada em suas crenças, expectativas e condicionamentos. Isso confirma o que o primeiro princípio hermético sempre afirmou: o todo é mental. Mas a Lei Zero vai além. Ela aponta para aquilo que precede a própria mente, para a consciência que observa todos os processos mentais sem ser definida por nenhum deles.
A teoria da relatividade de Einstein mostrou que tempo e espaço são construções relativas, que não existe um ponto de referência absoluto no universo. Mas os mestres antigos já viviam essa relatividade de uma forma muito mais íntima. Eles sabiam que todas as leis universais são relativas à perspectiva do observador, que todas as verdades são contextuais, que todas as experiências são temporárias. A lei zero é o que permanece quando todas as relatividades são reconhecidas, quando todas as perspectivas são transcendidas, quando todas as experiências são vistas como jogos da consciência una. Pare por um momento e sinta o que está acontecendo dentro de você agora mesmo. Não analise, não interprete, apenas sinta. Há algo ali que está percebendo seus pensamentos, que está sentindo suas emoções, que está observando suas reações a estas palavras. Esse algo, que você chama de eu, já teve alguma idade? Já foi criança, já foi jovem, já foi adulto? Mas será que esse observador silencioso que está aí agora realmente envelheceu? Será que a consciência que percebe suas experiências realmente mudou ao longo dos anos? Quando você era criança e brincava completamente absorto, onde estava o tempo? Onde estava a preocupação com o futuro, a ansiedade com o passado, a necessidade de se tornar algo diferente? Naqueles momentos de presença total, você não estava vivendo a lei zero sem saber? Você não estava sendo aquilo que sempre foi, antes de aprender que deveria ser algo diferente? Por que você parou de brincar com a existência e começou a levá-la tão a sério? Olhe para os seus problemas mais profundos, para as suas preocupações mais constantes, para os seus medos mais antigos. Agora me diga, quem é que está percebendo esses problemas? Quem é que está consciente dessas preocupações? Quem é que está observando esses medos? Esse observador já foi afetado por algum dos dramas que você viveu? Esse observador já foi realmente ferido por alguma das suas experiências? Ou ele sempre permaneceu intacto, silencioso, completo? Você já reparou que não importa quão intensa seja uma experiência, sempre há algo dentro de você que permanece tranquilo? Mesmo no meio da maior tempestade emocional, mesmo no auge da maior alegria, mesmo no centro da maior confusão, há algo que nunca se move, nunca se agita, nunca se altera. O que é isso? Será que isso que você chama de você é realmente aquilo que muda ou é aquilo que nunca muda? Será que você é o filme que passa na tela ou é a tela onde todos os filmes passam? A aplicação da lei zero não é uma técnica, é um retorno. Não é algo que você faz, é algo que você para de fazer. A prática mais profunda é parar de praticar, é desistir de tentar melhorar, é abandonar a busca por algo maior. Comece percebendo que neste exato momento, enquanto você respira, enquanto você escuta, enquanto você sente, você já está vivendo a plenitude que sempre buscou. A lei zero não é aplicada, ela é reconhecida no que já está acontecendo. Pratique o que os antigos chamavam de parada sagrada. Várias vezes ao dia, independente do que você esteja fazendo, pare completamente. Não pare apenas o corpo, pare a mente. Pare de tentar resolver problemas, pare de planejar o futuro, pare de analisar o passado. Apenas seja, apenas observe, apenas sinta. Nessas pausas, você está tocando a lei zero. Você está experimentando o estado de ser que antecede qualquer fazer, qualquer pensar, qualquer buscar. Quando uma emoção intensa surgir, raiva, tristeza, medo, alegria, não tente mudá-la, não tente controlá-la, não tente entendê-la. Simplesmente pergunte: quem está percebendo esta emoção? Mergulhe nessa percepção. Sinta como você é maior que qualquer emoção, como você é anterior a qualquer estado, como você é o espaço onde todas as experiências acontecem. Isso não é filosofia, é vivência direta da lei zero. Transforme sua respiração em um portal. Não force, não controle, apenas observe. Entre uma inspiração e uma expiração, há um momento de pausa. Entre uma inspiração e uma inspiração, há um momento de silêncio. Nesse momento, você não está nem inspirando nem expirando. Você simplesmente é. Esse é o momento da lei zero, o espaço onde todas as outras leis emergem e se dissolvem. Viva nesses intervalos. Habite essas pausas. Reconheça que você é o silêncio que abraça todos os sons, o espaço que contém todos os movimentos, a consciência que observa todas as experiências.
havia um jovem que passou anos estudando os textos herméticos, decorando cada lei, praticando cada princípio, buscando incessantemente a iluminação. Ele viajou para os templos mais sagrados, aprendeu com os mestres mais sábios, realizou os rituais mais poderosos. Mas algo sempre faltava. Por mais que estudasse, por mais que praticasse, por mais que se esforçasse, a paz profunda que ele buscava permanecia distante, como um horizonte que se afasta quanto mais você tenta alcançá-lo. Um dia, exausto de tanto buscar, ele se sentou à beira de um lago cristalino. Suas lágrimas caíram na água, criando círculos concêntricos que se expandiam silenciosamente. Naquele momento de completa rendição, algo extraordinário aconteceu. Ele percebeu que a água não estava tentando criar ondas. As ondas eram simplesmente a expressão natural da água sendo tocada. Ele percebeu que o lago não estava tentando ser profundo. A profundidade era sua natureza original. Ele percebeu que a superfície não estava tentando refletir o céu. O reflexo acontecia naturalmente, sem esforço. Então, como um raio de luz atravessando as nuvens, a compreensão o tocou. Ele não era alguém que precisava encontrar a verdade. Ele era a verdade se expressando através de uma forma específica. Não era alguém que precisava alcançar a iluminação. Ele era a própria consciência brincando de se esconder de si mesma. Não era alguém que precisava aplicar as leis universais. Ele era a fonte de onde todas as leis emergiam. Todas as práticas, todos os estudos, todas as buscas tinham sido necessárias não para alcançar algo, mas para se cansar de buscar. Ele compreendeu que a Lei Zero não era mais uma lei para ser aprendida, mas o estado original que nunca tinha sido perdido. Como a água que não precisa aprender a ser molhada, como o fogo que não precisa aprender a ser quente, como o espaço que não precisa aprender a ser vasto, ele sempre tinha sido aquilo que buscava. A busca não foi um erro, foi a forma como a completude se manifesta através da aparente incompletude. E quando ele parou de buscar, quando ele parou de tentar, quando ele parou de lutar, descobriu que já estava em casa, já estava completo, já estava desperto. A lei do mentalismo, o todo é mental, revela que o universo é uma criação da mente universal. Mas a Lei Zero aponta para aquilo que precede a própria mente. Quando você reconhece que você é a consciência que observa todos os processos mentais, você percebe que não precisa controlar seus pensamentos. Você é o espaço onde todos os pensamentos aparecem e desaparecem. Você não é o pensador. Você é a consciência que permite que o pensamento aconteça. Viva essa percepção no seu dia a dia. Observe seus pensamentos como observa nuvens no céu, sem se identificar com eles, sem julgá-los, sem tentar modificá-los. A lei da correspondência, como é acima, assim é abaixo, mostra que existe uma harmonia entre todos os planos da existência, mas a Lei Zero revela que você é aquilo que permanece idêntico em todos os planos. Seja nas suas experiências mais elevadas ou mais densas, seja nos seus momentos mais luminosos ou mais sombrios, há algo dentro de você que nunca muda. Essa constante não é uma experiência, é você. Pratique reconhecer essa constante. No meio da alegria ou da tristeza, da saúde ou da doença, do sucesso ou do fracasso, sempre há algo que permanece intacto, imperturbável, completo. A lei da vibração, nada está em repouso, tudo se move. Mostra que toda a realidade é movimento e frequência, mas a Lei Zero aponta para a quietude absoluta que permite que todo movimento aconteça. Você não é as vibrações que passa, você é o silêncio que abraça todas as vibrações. Como o centro imóvel de uma roda permite que toda a roda gire, você é o centro imóvel que permite que toda a sua vida se mova. Experimente isso. No meio da maior agitação, encontre o ponto de quietude dentro de você. Ele sempre esteve aí, esperando ser reconhecido. A lei da polaridade, tudo é duplo, mostra que todos os opostos são na verdade aspectos da mesma realidade, mas a Lei Zero revela que você é aquilo que transcende todos os opostos. Você não é nem positivo nem negativo, nem masculino nem feminino, nem luz nem sombra. Você é a consciência una que abraça todas as polaridades sem ser definida por nenhuma delas. Pratique viver essa unidade. Quando enfrentar conflitos internos ou externos, lembre-se de que você é maior que qualquer polaridade, mais vasto que qualquer oposição,
mais profundo que qualquer dualidade. Você que chegou até aqui não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. Algo já se moveu dentro de você. Algo já se abriu. Algo já se lembrou. Não importa se você entendeu intelectualmente tudo o que foi dito ou se ainda tem dúvidas conceituais. O que importa é que você foi tocado por algo que está além das palavras, algo que ressoa numa frequência mais profunda que a compreensão mental. Você foi chamado para esta jornada não por acaso, mas por uma necessidade interior que talvez nem você mesmo compreenda completamente. Ser um iniciado na Lei Zero não significa receber mais conhecimentos ou aprender mais técnicas. Significa reconhecer que você já é aquilo que sempre quis se tornar, que já possui aquilo que sempre quis conquistar, que já está onde sempre quis chegar. A iniciação é o fim da busca, não porque você encontrou o que procurava, mas porque você percebeu que nunca esteve perdido. É o momento em que você para de tentar se tornar iluminado e aceita que a iluminação é sua natureza original. O iniciado é aquele que vive a vida comum de uma forma não comum. Ele trabalha, estuda, se relaciona, enfrenta desafios como qualquer pessoa, mas faz isso a partir de um centro que nunca se move, de uma paz que nunca se abala, de uma completude que nunca se fragmenta. Ele não precisa se retirar do mundo para encontrar o sagrado, ele reconhece o sagrado no meio do mundano. Ele não precisa de experiências extraordinárias para se sentir realizado, ele encontra a realização na extraordinária ordinariedade de cada momento. Você está sendo convidado a entrar neste círculo não exclusivo, mas íntimo. Não é um círculo de pessoas especiais, mas de pessoas que reconheceram que não há nada de especial no que são, e que essa não especialidade é a coisa mais extraordinária que existe. Você está sendo chamado para viver como um iniciado da Lei Zero, alguém que sabe que não sabe nada, que possui tudo por não precisar de nada, que é completo por aceitar sua humanidade incompleta. Este é o paradoxo final. Você se torna um iniciado quando percebe que sempre foi um iniciado, quando aceita que não precisa se tornar nada diferente do que já é. O que você acabou de receber é apenas o primeiro vislumbre de uma realidade que se estende muito além do que qualquer vídeo pode conter. A Lei Zero não é um conceito para ser compreendido, mas um estado para ser vivido. E viver esse estado no meio das pressões da vida moderna, das responsabilidades cotidianas, dos relacionamentos complexos, das emoções intensas, requer uma sabedoria prática que os antigos transmitiam apenas nos círculos mais íntimos das escolas de mistérios. Existe uma sequência específica de reconhecimentos que permite que a Lei Zero se manifeste naturalmente na sua vida cotidiana. Existe uma forma de integrar essa consciência com seu trabalho, seus relacionamentos, suas responsabilidades, seus desafios. Existe uma maneira de viver como um iniciado sem se afastar do mundo, de ser profundo sem ser sério, de ser espiritual sem ser especial. Mas isso requer uma compreensão ainda mais sutil.